Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, Centrão dando as cartas, o presidente Lula demitiu a presidente da Caixa para abrigar mais um indicado do Centrão. Em contrapartida, a Câmara pautou para hoje esse projeto aí dos fundos exclusivos. E assim a banda vai tocando. E assim a banda vai tocando, Bocardi, tocando conforme a música que o Arthur Lira determina, né? É mais uma vez em que o governo cede totalmente aos anseios do presidente da Câmara e aos seus desígnios. Então, ele vinha adiando a votação desse projeto, que é importantíssimo para o esforço fiscal que o ministro Fernando Haddad determinou. Ele significa uma arrecadação extra nas contas da Fazenda, cerca de 20 bilhões de reais, então é muito importante, e vinha sendo represado pelo Arthur Lira enquanto não saía não só essa, mas outras, muitas demandas que o Centrão apresentou para o governo. Então, sai a presidente da Caixa, Rita Serrano, mas imediatamente depois da sua saída, vai se abrir um capítulo pela disputa das 12 vice-presidências da Caixa. Principalmente uma delas, muito poderosa, que é a vice-presidência de habitação, que cuida do Minha Casa Minha Vida, que é o programa mais vistoso que a Caixa tem e é um programa politicamente importante para o governo Lula. A Inês Magalhães é um quadro antigo do PT, assim como a Rita Serrano também é ligada ao PT. Então, se ela cair, se o Lira conseguir a porteira fechada na Caixa, como é o que ele está pedindo, vai ser mais uma mulher que cai em razão disso. Então, não é tranquilo o clima para o governo. Fica essa sensação de que ele cede aqui, o Lira libera um projeto aqui, mas lá na frente vai represar alguma outra coisa enquanto não sair o pacote completo. E esse pacote completo a gente nunca consegue ver qual é, porque a cada semana novas demandas vão sendo acrescentadas. Tem cargo na Codevasf, tem cargos no CAD, tem muitos cargos colocados na mesa. Então, uma relação desigual essa entre o governo e o Centrão. Uma relação em que o Centrão pede muito, o governo despende muito, mas leva relativamente pouco. A gente vai dizer, é pouco aprovar o marco fiscal? É pouco aprovar esse projeto? Não, são projetos essenciais para o governo. Mas se você, para aprovar projetos essenciais, precisa, a cada rodada, dar uma dose a mais para o Centrão, sai muito caro. Prejudica o próprio ajuste fiscal, porque a questão das emendas vai ser encarecida, o fundo eleitoral vai ser encarecido. Então é algo que eu acho que o governo precisa refletir. E ele precisa saber quais são esses votos com os quais ele conta. São votos com os quais ele conta ou são votos que o Lira manda ou não votar com o governo, a depender da sua conveniência, sua Arthur Lira. Então é algo bastante complicado, muito desigual essa relação. A gente tem visto um protagonismo do Legislativo em questão orçamentária e agora também na definição da pauta geral do país. E o Executivo meio sem instrumentos e com muitas amarras para se contrapor a isso e dizer, olha, você já pediu demais, até aqui eu fui, agora eu quero os votos e não vou ceder mais nada. Não tem esse momento em que o presidente coloca o pé na porta e diz, pronto, já deu, já é o suficiente. Então parece algo muito complexo de manejar por 4 anos uma relação nessas bases. O Vera, a Rita Serrano é a terceira mulher demitida para dar espaço para homens do Centrão no governo, né? A gente já teve a Daniela Carneiro, já teve a Ana Moser. Que sinal isso passa? Um sinal muito ruim, Carol, porque é um governo que se elegeu muito em função do voto das mulheres, porque as pesquisas todas mostravam que Jair Bolsonaro tinha uma rejeição enorme no eleitorado feminino, então o Lula capitalizou uma grande fatia do eleitorado feminino e numa eleição em que ele ganhou por muito pouco, a gente pode dizer com segurança e com dados que foram as mulheres que foram um fator definidor ali, o Nordeste de um lado, as mulheres de outro, os eleitores mais pobres, são esses os recortes que explicam a vitória do Lula sobre Jair Bolsonaro.
E ele fez isso, esse movimento de atração do eleitorado feminino, muito prometendo equidade na nomeação dos cargos, representatividade das mulheres nas decisões e o fim de uma série de ataques misóginos, machistas, etc., que o governo Bolsonaro impunha. A primeira nomeação do ministério dava uma sinalização positiva nesse sentido do que foi prometido na campanha. Houve um recorde de mulheres designadas no primeiro escalão. Também foi positivo o fato de ter uma mulher na presidência da Caixa e outra na presidência do Banco do Brasil, os dois principais bancos públicos. Principalmente na Caixa. Por quê? Porque foi na Caixa que houve, no governo Bolsonaro, um caso de assédio sexual muito violento por parte do presidente da instituição, que era um bolsonarista de carteirinha, o Pedro Guimarães. Então, a sinalização de colocar uma mulher nessa instituição era positiva, mesmo porque ela sucedeu uma outra mulher, que foi a Daniela, que foi colocada no momento da crise do Pedro Guimarães. Você tirar uma mulher neste momento mostra que ela esteve lá para cumprir uma função de prestar contas de imagem para o presidente, mas que na hora que o bicho pega, na hora que você precisa definir políticas, a mulher é facilmente descartável, assim como foi no Ministério do Esporte e assim como foi na ministra do Turismo, a Daniela Carneiro. Então, são sinalizações muito ruins que se somam a outras, como, por exemplo, o fato de que o presidente não vai nomear uma mulher para o Supremo Tribunal Federal e que colocam, sim, muito em perspectiva a centralidade da questão da equidade de gênero para esse governo. Ela era realmente uma questão de fundamento, uma questão de política pública, ou era uma questão de uma conveniência eleitoral no momento em que o Bolsonaro era muito desgastado com as mulheres? Com essas baixas, em tão pouco tempo, e sempre voltadas a mulheres, o Lula vai dando um sinal de que a segunda hipótese é correta, a de que havia ali uma conveniência eleitoral e não um fundamento de política pública. Ô Vera, você falava mais um pouquinho antes da questão ali de pautas econômicas e suas condicionantes, né, para ela andar. No Senado, o relator da reforma tributária, Eduardo Braga, apresentou o parecer do projeto. O que muda? Mudou bastante, Bocardi. Principalmente, ele aumentou algumas exceções ao IVA, que é o imposto único, que vai substituir uma série de impostos, principalmente aqueles sobre o consumo. E você aumentando o rol de exceções, tanto para setores quanto para profissões, o que você acaba fazendo é aumentar a alíquota geral, porque a gente ainda não sabe qual vai ser essa alíquota geral. Ela depende de uma série de coisas e vai ser um cálculo bastante complexo de fazer, mas esse é um raciocínio óbvio. Quanto mais classes e pessoas você exclui da alíquota geral, essa alíquota geral vai aumentando. Então, me parece um movimento meio perigoso, porque a gente já estava, segundo os cálculos da maioria dos economistas, falando de um IVA que teria uma alíquota em torno de 27%. Isso é considerado o limite para que a gente não tenha um aumento de carga tributária no fim das contas. Se você tiver uma alíquota acima disso, você inviabiliza o IVA. Muita gente diz que não é viável. O próprio Eduardo Braga, que é o relator, fala em colocar uma trava. Ainda não falou qual seria essa trava, mas numa trava para essa alíquota. Então, o aumento de exceções vai na contramão do que ele próprio, Eduardo Braga, tinha dito que pretendia fazer. Quando ele recebeu o texto da Câmara, uma das coisas que ele notou é que tinha já muita exceção e que isso não era sustentável, mas ele acabou cedendo a uma série de pressões, a uma série de lobbies e aumentou as exceções. Por exemplo, colocou lá uma faixa nova de redução de alíquota, que é para profissionais liberais. Esses profissionais liberais, médicos, engenheiros, etc., vão pagar 30% a menos da alíquota geral do IVA. Você já tinha categorias que não pagam nada, saúde e educação, e categorias que pagam uma coisa bem reduzida. Além disso, ele pegou a cesta básica e isentou a cesta básica básica e criou uma cesta básica plus, como aquelas passagens aéreas em que você paga um assento um pouco mais confortável. Então, eu não sei o que vai ter nessa cesta básica incrementada, mas o fato é que mais produtos vão entrar
numa alíquota reduzida. E aí o céu é o limite. A gente tem visto esses lobbies como eles atuam dentro do Congresso. Quando você abre uma possibilidade de cesta básica plus, o cara do atum em lata, por exemplo, vai falar, não, atum em lata é básico. Eu acho que tem que entrar aí nessa alíquota da cesta básica. Então, isso também é um precedente perigoso, principalmente porque isso vai ficar para uma regulamentação futura. Então, você aprova uma reforma que tem todos esses gatilhos aí para mais gente se colocar nas exceções e você não diz quais são essas exceções. E, por fim, outra coisa na qual ele cedeu foi aumentar o Fundo de Desenvolvimento Regional, que era uma demanda de estados e municípios. Eu já tinha dito aqui que ele ia topar isso, desde segunda-feira eu falei, porque o Haddad concordou com isso, que é uma cenoura ali para os governadores e prefeitos apoiarem o texto. Isso era fundamental para ele passar no Senado. A gente não sabe se esse é o texto final, porque ele ainda pode passar por vários lobbies, emendas, etc. A previsão é que vote só depois do feriado de finados, mas é isso, uma reforma com ainda mais exceções do que ela saiu da Câmara, como se isso fosse possível. Ô Vera, fica mais fácil de aprovar assim, com essas exceções e com esse texto construído pelo Eduardo Braga na Câmara, essas mudanças devem ser aceitas? Tem que ver como que isso vai cair na Câmara, Carol. A outra experiência que a gente teve dessa dinâmica de um texto vai para o Senado, é mudado e volta para a Câmara, foi o marco fiscal. Quando voltou, o relator não gostou nada do Senado ter feito alterações no texto, mas a dinâmica de um Congresso bicameral é justamente essa. O Senado é uma casa revisora, e isso é muito mais verdade no caso de uma reforma à Constituição, né? É uma coisa mais séria, é uma reforma tributária, é uma coisa que mexe com os interesses do Brasil quase como um todo. Então, o próprio Lira já estava dando como certo que o texto voltaria e que ele passaria por muitas alterações, e isso aconteceu. O que eu acho é que vai ficando muito difícil a gente imaginar que a conclusão da reforma tributária vai se dar no ano de 2023. Eu diria praticamente impossível. Eu já trouxe essa conta também aqui para o nosso ouvinte. Novembro vai ser gasto no Senado e dezembro já é o mês de votar o orçamento, e aí todos os deputados e senadores vão estar voltados para garantir a sua emenda, para garantir que as emendas sejam impositivas, para outras discussões. Então, já acho que a gente já pode cravar que o fim da reforma tributária fica para o primeiro trimestre de 2024. Se a Câmara vai achar, puxa, o Senado aumentou um pouco, vamos também fazer algumas bondades aqui, que afinal de contas, né, ano de eleição municipal, tem muita gente interessada, isso pode acontecer. E aí, com isso, você vai postergando a aprovação da reforma, tirando dela o seu principal trunfo, que era unificar esse imposto, criar um imposto único. Você não pode mais falar em imposto único com tanta exceção, e deixando para as calendas a sua aprovação final. Vera, outro assunto, mudando a página, a questão da segurança pública, né? Tivemos hoje mais um dia de discussão para tentar encontrar uma salvação para o Rio de Janeiro, que a gente sabe que não é fácil. O que teve de avanço nisso? Olha, foi um dia de reuniões para marcar novas reuniões, Bocardi. E, aliás, a semana tem sido meio nessa tônica. Ontem teve uma reunião do Lula com o ministro da Defesa, mas que era uma reunião que já estava marcada anteriormente para tratar de outros assuntos. E aí acabaram tratando do Rio, decidiram fazer uma nova reunião hoje. Foi uma reunião que aconteceu a partir das 2 e pouco ali no Palácio, na Casa Civil, foi comandada pelo Rui Costa. O Lula não estava nessa, porque ele estava resolvendo essa questão na Caixa. E aí foi tratada essa ideia de se usar a Marinha e se usar a Aeronáutica para esse maior controle de armas e drogas nas fronteiras, nos portos e aeroportos. E também essa discussão sobre se o Exército deveria entrar ou não em solo, né? Numa coisa mais de policiamento ostensivo ali no Rio de Janeiro, como já houve em outras ocasiões, e a decisão até aqui é que não. Primeiro porque o Lula não quer repetir o que foi a intervenção do Temer, ele acha que aquilo não foi bom e não seria bom repetir algo de um governo que o PT combateu tão duramente. E segundo, porque o momento das relações é muito delicado ainda entre o Exército
e o governo. A gente está vendo essa questão do roubo de armas aqui em São Paulo, teve essa questão das Forças Armadas também terem comprado aquele software que foi usado para espionar adversários no governo Bolsonaro, tem o relatório final da CPI do 8 de janeiro para ser votado, então não é hora de colocar o Exército numa posição assim tão ostensiva. Então, por isso está descartado num primeiro momento. O que o governador Cláudio Castro disse, e a Isa até informou aí para nós, é que isso vai ser objeto de uma nova reunião. Portanto, qual é o pacote fechado que vai ser oferecido, a gente só vai saber em alguns dias, mas ele vai ter, provavelmente, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança com mais gente, e essa coisa da Marinha e da Aeronáutica. E no fronte do Legislativo, o que o governador quer é que se vote um pacote anticrime, mais um, algo que também sempre acontece nessa época de crises agudas, você querer endurecer legislação. Pode ser que ele tenha sucesso também nessa frente, mas o fato é que agora todo mundo está querendo dividir um pouco a responsabilidade, porque o poder público está sendo goleado que nem o Santos pelo Internacional por 7-1, então eles querem uma reação ali, estão na rabeira da tabela, na zona de rebaixamento ali, estão querendo uma reação tipo o Santos. Se fosse São Paulo, você não ia falar isso, né? Não ia, mas... ia deixar enfim. passar a batida. Mas cuidado. o São Paulo também não ia perder por 7-1, também tem isso. Né? Vera, ontem a gente falou aqui sobre o ministro Flávio Dino, que não atendeu um convite para ir à Câmara, mas hoje ele foi, né? Teve novos embates aí com bolsonaristas. Ele ganha ou perde com essa exposição, Vera? Ele perde, Carol, a meu ver, não que ele não vá bem nesses embates, ele é inteligente, ele faz frases de efeito, ele vai ali, dá uma lacrada aqui, outra ali, subomba nas redes sociais, ele mostra que ele não se intimida, mas no momento que ele vive, essas coisas não são boas. Ele vai criando pontos de arestas para além dos que ele já tem. Ele costuma dizer, eu sou um cara tão tranquilo, e ele é mesmo no trato, uma pessoa ali muito afável, gente boa, bem-humorada, mas essa persona dele, a persona que responde na lata, que faz boas frases e tal, é uma persona que é mal vista na oposição, por óbvio, mas até aí estaria tudo bem, porque não vai ser a oposição que vai definir, por exemplo, quem o Lula vai nomear para o Supremo, mas ele tem que passar por uma sabatina na CAI do Senado, na CCJ do Senado, se ele for designado. E na CCJ do Senado tem governista, mas tem também oposicionista. No momento em que o Senado está esse terreno meio pantanoso, ali que você não sabe se o Rodrigo Pacheco é governo, se ele é oposição, se o Davi Alcolumbre é governo ou oposição. Então isso vai minando um pouco, a meu ver, as chances do próprio Dino ir para o Supremo. Quando ele diz, não tenho vizinho miliciano, não tenho amigo miliciano, nunca nomeei miliciano, tal, ele vai enumerando uma série de coisas para a qual você pode ticar comportamentos da família Bolsonaro, que deu ali premiações para milicianos, empregou familiares de milicianos, é vizinha de milicianos, etc. Já defendeu as milícias como uma ajuda na segurança, o próprio Bolsonaro já defendeu isso. Então ele está falando para o público lulista e falando coisas que a oposição não gosta de ouvir. Então é isso, eu acho que mina um pouco as chances dele de ir para o Supremo. Temos aí um último assunto ainda na nossa pauta, que é essa questão da guerra, né? Hoje, o negócio, como já meio que previsto, a gente não quer acreditar, né? Mas escalou mais uma vez aí, inclusive envolvendo o próprio secretário-geral da ONU. Brasil se absteve, né, nessa mediação do conflito. Rússia e China vetaram essa nova tentativa de resolução apresentada pelos Estados Unidos. E assim vai indo, uma crise que só se agrava. Só se agrava, Bocardi, e acaba mostrando uma espécie de paralisia do Conselho de Segurança da ONU num dos seus momentos mais delicados, né, em que você tem duas guerras ocorrendo concomitantemente no mundo, uma na Ucrânia e outra no Oriente Médio, sem que o Conselho de Segurança da ONU seja uma instância relevante de dissolução de ambos os conflitos. Então isso coloca em xeque até o papel desse conselho, com a configuração que ele tem. Quando você tem uma configuração em que uma resolução para ser aprovada, e as resoluções do Conselho de Segurança, elas obrigariam os países membros a segui-las, diferentemente das resoluções da Assembleia Geral.
Aí, quando você tem uma configuração em que qualquer membro permanente tem direito a veto e que qualquer veto inviabiliza uma moção, você praticamente impede que qualquer moção seja aprovada, ainda mais num mundo que tem aí uma nova polarização em que a Rússia e a China estão de um lado e os Estados Unidos estão do outro. E hoje o que aconteceu foi exatamente a demonstração dessa polarização em termos muito quentes, porque houve críticas ali abertas durante a votação, inclusive uma muito engraçada, que foi a Rússia criticando o fato de Tel Aviv ser um poder ocupante num país, num outro território, como se eles não estivessem fazendo a mesmíssima coisa na Ucrânia. Então, a diplomacia tem essas coisas meio irônicas, que você olha para o focinho do outro e não olha para o seu próprio umbigo. E os Estados Unidos vetando a coisa de um lado, a Rússia do outro, então paralisia, com Israel pedindo a saída do Antônio Guterres, o que também agrava a crise em relação à ONU. O Brasil tentando pisar em ovos diante desse clima tão conflagrado. Ele se absteve na votação da resolução dos Estados Unidos e eu acho que foi até compreensível, porque na semana passada a resolução brasileira, que era por todos considerada melhor que essa dos Estados Unidos, foi vetada pelos Estados Unidos. Então eles apresentam uma resolução quase nos mesmos termos, pelo fato de terem sido criticados, mas colocando lá o direito de Israel de se defender. E aí o Brasil não se sentiu confortável para aprovar, e eu acho que o Itamaraty nessa agiu corretamente. Então, a gente tem um impasse e com o crescimento da violência ali na região, com mortos diários escalando. Então, isso mostra uma situação muito grave, muito séria, para a qual não tem um horizonte de solução à vista. E a música qual é, então?